O exemplo fácil de percebermos é um logista, alguém que trabalha no setor da logística, que esteja neste momento a fazer uma atualização de preços para transporte de mercadorias, vai obviamente repercutir este aumento de custos no seu custo de transporte. Por sua vez, aquele que é o dono da matéria que está a ser transportada vai fazer esse valor refletir junto ao operador final, e essa reflexão não se vai alterar quando eu tiver, esperemos, daqui a 2, 3 semanas, uma eventual descida do preço. Ou seja, eu acho que é esse aspecto. O gasóleo aumenta tudo, basicamente. Basicamente é esse aspecto que exige uma regulação. Ou seja, o que é que temos estado a assistir no mercado dos combustíveis em Portugal, nomeadamente no exemplo que é sempre apresentado como o mais ridículo e que não é exclusivamente português. Se nós formos à França, vemos exatamente a mesma coisa, que é o fenómeno da autoestrada, que é aquelas placas que demoraram muito tempo a estar disponíveis, que nos dão o valor... Mas estão disponíveis, finalmente. E são uma leitura fantástica, porque são todas iguais. Portanto, nós bastava termos sempre a primeira linha e depois gastávamos um bocadinho de pouco menos dinheiro e dizia só aspas, 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 porque o valor é exatamente igual. Às vezes até dá para expulsar um sorriso, porque quando há uma diferença é de meio cêntimo. Portanto, basicamente não há concorrência nas Não autoestradas. há concorrência, ou seja, esse é aquele reflexo do fenómeno de não concorrência que uma alta autoridade obviamente não consegue controlar. Porquê? Porque ele reflete um fenómeno, se quisermos, natural de cartelização em função da necessidade. É exatamente o mesmo fenómeno que acontece nas autoestradas em França, que é, eu estou numa autoestrada, o custo de eu sair e abastecer é superior ao custo de eu pagar um diferencial que encontro no combustível que me é fornecido na autoestrada. Portanto, o que é que nós temos em Portugal? Temos claramente uma deficiência ao nível da regulação e não do funcionamento do mercado. Esse é um problema, se calhar, endémico da nossa atividade económica. Nós tendemos a confundir. Ponto número 1, temos grande dificuldade em perceber qual é o papel do regulador, em variedíssimos setores, não é uma questão aqui particular do setor energético, e muitas vezes o papel do regulador é confundido com o papel de atuante no próprio sistema. Nós esperávamos, se calhar, o consumidor esperaria, isto nada funciona, nós temos é de ter alguém que venha e imponha aos senhores o preço que eles têm de nos vender o combustível. Não, isso não é o papel de um regulador. Agora, o que nós devemos procurar é o que é que está a acontecer que corresponde a uma atividade de destruição do mercado. Porque nós não devemos confundir um fenómeno como este que temos do aumento do combustível, que devemos e temos de aceitar que decorre do normal do funcionamento do mercado, com um fenómeno de destruição do mercado. E esse fenómeno de destruição do mercado, pelo menos de acordo com esses relatórios, eu não conheço os mais recentes, mas conheço os que houve na anterior crise, onde foram produzidos uma quantidade enorme de informação sobre pressão, imagino eu, que política, e aquilo que se verificava é que não havia uma destruição do mercado. Então, se o mercado está a funcionar normalmente, se não há uma destruição do mercado, então o que estará a haver é uma falta de regulação da atividade desse mercado. E é isso que se calhar temos de olhar e temos de perceber o que é que está a acontecer no funcionamento deste mercado que está a provocar este fenómeno, e eu parece-me que esta questão é mais relevante numa altura onde o impacto de um processo deste género sobre a economia vai ser muito maior do que aquele que aconteceu na anterior crise, entre aspas, de subida do preço do combustível, nomeadamente do gasóleo. Porque não pode acontecer em pior altura. Quando nós queremos ter um primeiro trimestre a apresentarmos bons resultados, eu acho que apesar de tudo é um desejo coletivo, se calhar uns queriam menos, outros queriam mais, mas é apesar de tudo um desejo coletivo, nós não podemos ter ainda mais um fator a contribuir para uma desaceleração da atividade económica. E é certamente o que vai acontecer se este processo se mantiver durante 2, 3 semanas, que tudo indica que irá acontecer. Aliás, nota-se com dados tanto da Brisa como da própria, enfim, do maior operador de combustíveis em Portugal, um decréscimo do consumo de combustíveis. Significativo, não é? E uma queda de trânsito também nos principais acessos a Lisboa, nomeadamente nos principais acessos a Lisboa, o que significa que, de facto, muita gente acabou por optar por deixar o carro em casa. Aliás, estamos a ter crescimentos da utilização de transportes públicos muito acentuados, o Metro de Lisboa com 3,5%, enfim, e valores dessa natureza. Mas eu concordo com o Manuel Damasio. Há aqui duas abordagens. De facto, eu estava a fazer uma abordagem macro e que é necessariamente uma abordagem que poderá ter reflexo a médio e longo prazo, mas há uma abordagem que tem que ser feita que é no imediato. De imediato, quais são os problemas que nós temos. E nós temos aqui coisas dramáticas, porque, de facto, a nossa dependência relativamente ao transporte rodoviário tem implicações como aquelas que o Manuel Damasio estava a dizer, porque nós temos aqui uma questão que é, os contratos de transporte são feitos com base nas circunstâncias e nas variáveis, nos valores das variáveis neste momento. E que depois, apesar de já não ser bem assim, porque já está prevista a alteração do próprio
preço do contrato de transporte em função da evolução do custo de combustível que pode ser alterado. Agora, temos aqui um problema gravíssimo de regulação, porque quando nós ouvimos as autoridades nessa matéria de dizer que a regulação se faz a nível só daquilo que é basicamente a concentração ou a dispersão das empresas do setor, nós, em última análise, estamos a criar condições de destruição que nos são favoráveis, porque essa apreciação da dimensão das empresas é feita à nossa escala, quando a concorrência é muito mais abrangente e é a nível global. Ou seja, não sei até que ponto é que mesmo nessa dimensão da regulação existe uma eficiência adequada às nossas necessidades e aos nossos interesses. Ou seja, a escala das empresas não pode ser encarada à escala do retângulo que é Portugal. Tem que ser encarada de uma forma mais abrangente. Por outro lado, eu assisto com espanto a declarações de que a regulação que não se pode debruçar, nem deve debruçar sobre políticas tarifárias. Pode e deve. Pode e deve. Não sei se é com este tipo de enquadramento. Então tem que se refletir sobre essa matéria. O que existe, teoricamente, não é possível. Com aquilo que existe não é possível. Mas então altera-se o enquadramento. Mas então tem que se alterar alguma coisa. Enfim, não é aqui, em 5 minutos, que nós vamos refletir sobre o tipo de alterações. Agora, obviamente, que a regulação, a nível daquilo que interessa diretamente à economia e aos portugueses, está a ter alguma deficiência, porque não regula aquilo que nos diz mais, afeta mais diretamente. Quando o papel último de qualquer regulador é garantir a melhor qualidade de serviço para o utilizador. Exatamente. Não garantir as melhores condições para o operador. Mas seja o utilizador, o utilizador individual ou as empresas, porque isso mexe, em última análise, mexe connosco todos, quer na perspectiva... Neste caso, uma empresa de logística é um consumidor final também. Não é que a empresa de logística é de facto o consumidor final, mas nós estamos depois. Exatamente. Ou seja, na perspectiva de toda a cadeia, estamos nós todos. E isso tem uma implicação direta. Se tem uma implicação direta e está a funcionar mal, alguma coisa aqui não está certo. Porque, de facto, independentemente da maior ou de menor demagogia com que se abordam os valores e que existam em cima da mesa, nós não podemos ter preço para o consumidor ao mesmo nível que tínhamos quando nós tínhamos mais $50 por barril. Ou seja, nós estamos não é 90 e muitos, não chega aos $100, ou vendrá à volta dos $100. $97 exatamente, e qualquer coisa neste momento. Sem que seja. Em 2008 estava a 150. Também variou mais para cima. E o preço do combustível está hoje mais caro do que estava nessa altura. Ainda que possa haver sítios onde é mais barato e por alguma razão também existem os grandes operadores rodoviários que têm essa capacidade e que fazem transporte internacional já abastecerem-se em Espanha. Não tem nada que saber, porque isso é norma, é natural que assim seja. Mas o que ninguém entende, ou pelo menos eu não consigo entender, é que há pouco falava de um conjunto de variáveis. Há também a variável fiscal. Mas descontando todas essas variáveis, se nós falarmos de postos de abastecimento da mesma cadeia de abastecimento, com a mesma marca, com 10 km de diferença, não há questões aqui de espaço, não há questões de fiscalidade, porque estamos a falar de preços sem fiscalidade. Sim. Os preços são diferentes. Claro. Aliás, espanta-se o senhor e espantamos porque nós todos. Porque um está em Espanha e outro está em Portugal. Não, mas não é preciso ir a Espanha nem a Portugal. Numa semana não era possível baixar os preços de combustível e na semana seguinte está certo que uma estação piloto ou experimental, mas passaram a existir... Passou a ser possível baixar. A existir combustíveis low cost. E afinal deixou de haver dúvidas sobre a qualidade dos combustíveis low cost. É verdade, e não está aprovado, nem há notícia que tenha havido aí carros a cair para o lado por utilizarem combustíveis low cost. Aliás, também podemos perceber porque é que os hipermercados vendem mais barato, porque é que agora vão alargar as tais estações de serviço, as tais bombas low cost para outros pontos do país, e são tudo matérias que nos devem levar a refletir e, acima de tudo, quem tem responsabilidades sobre essa matéria. E isso, mais uma vez, prova que, de facto, é possível mexer nos preços de combustíveis e não acreditamos com certeza que essas bombas low cost dão prejuízo a... Espera-se que não, porque estamos sempre no mesmo raciocínio. Não se trata aqui de anular o funcionamento do mercado. Trata-se de garantir que o mercado é mais eficiente. Funciona, exatamente. Não, há no mercado dos combustíveis, claramente, e ainda agora referi o caso espanhol, e não nos vamos iludir afirmando que a nossa economia está em melhores condições que a economia espanhola, portanto pode-se dar ao luxo de praticar melhores preços, porque não é. Não é, com toda a certeza. Também não é um funcionamento óbvio da lei da oferta e da procura,
porque aparentemente a única consequência que temos é uma diminuição da procura, nomeadamente através da sua diversificação para outras zonas geográficas, no nosso caso limitada à Espanha. Portanto, há aqui claramente qualquer coisa que é uma destruição do mercado. Porque, efetivamente, aparentemente, o mercado não está a funcionar nas melhores condições. Ou seja, se o papel do regulador era validar eventuais destruções do mercado, isso não está a ser feito, porque o que nós estamos a sentir como consumidor, e aqui vamos ficar aqui só na posição do consumidor final, é o tal espanto que nos leva, se vivermos na Guarda, a irmos abastecer a Espanha. Porque realmente não tem nada a saber, no meu bolso gasto menos. Nas fronteiras do nosso lado que encerraram... No Algarve, há vários casos. Não só no Algarve. Não conseguem competir, Vila Formoso, tudo isso, não conseguem competir com as bombas do lado espanhol. Agora, aqui o problema não está no posto, não é? O posto é como, a nossa carteira. O posto já está demasiado longe do ponto de decisão da cadeia de valor para poder tomar alguma atitude final. Enfim, eventualmente, coitados, encerram. Normalmente esses postos não pertencem às próprias empresas. É claro que esse tipo de informação também devia ser mais alargado. Eu, se fosse a ADECO, já estava a exigir que a informação que se dá nas autoestradas sobre o custo dos combustíveis... Claro, no caso das autoestradas fosse alargado ainda às estradas nacionais. Mas, de qualquer maneira, a Direção-Geral de Energia publica no site os preços das Sim, várias bombas. Não está a ver as pessoas todas, antes de ir abastecer, ir ao site da Direção-Geral de Energia. Eu não vou. A nossa obsessão com a internet, e, apesar de tudo, nós somos relativamente mais informados do que a generalidade dos utilizadores. Eu acho que a maior parte das pessoas opta, de facto, quando quer preço, em ir aos hipermercados e garantir essa questão. Ana Paula Vitorino tem uma experiência grande, foi Secretária de Estado dos Transportes.